Vamos continuar falando um pouquinho sobre e pensando um pouquinho sobre os problemas ambientais. Falei da dominação cega, agora vamos falar dos problemas ambientais. Então, o desmatamento intenso das florestas, as consequências são, entre outros exemplos, outros tantos, de destruição da natureza, do meio ambiente, importantes preocupações ambientais da atualidade. A atitude humana de explorar a natureza sem refletir sobre as consequências disso, como se ela não atingisse sua espécie, elas não atingissem sua espécie, como se a nossa. E a disposição de dominar a natureza e usar de maneira desmedida os seus recursos, subjugando os outros seres e até o próprio ser humano, devastando a riqueza natural, são ações que têm um preço. E um preço muito maior do que o preço financeiro e econômico. A intervenção humana sobre a natureza tem provocado a poluição atmosférica, o aumento das chuvas ácidas, a poluição dos lagos, dos rios, o desmatamento, a elevação da temperatura no nosso planeta, a degradação do solo, além de prejuízos também à biodiversidade. E a biodiversidade que é tão fundamental. A gente acha que é natural, várias espécies foram extintas ao longo da história, tanto da humanidade quanto da história dos seres vivos, da história que passaram por aqui. Mas a biodiversidade é fundamental para não só uma existência dos seres de forma harmônica na natureza, mas também nela a gente pode encontrar a cura, para muita coisa. O conhecimento biológico, o conhecimento é muito importante para isso. Dele a gente pode conhecer como funcionam esses diversos seres vivos, trazer conhecimentos que podem agregar e melhorar as condições de vida do próprio ser humano. Então a extinção de espécies, animais quanto vegetais, a escassez de água potável, se bem que a questão da água potável tem desenvolvido no sentido de conseguir reciclar a água. Então, segundo o relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas, em 2013, o mundo pode viver uma catástrofe ambiental em 2050, ou a partir de 2025. Muitos disseram que a partir de 2025 a gente já teria guerras e conflitos por água. Esses relatórios também são um tanto quanto questionáveis, Não sei se vai acontecer isso a partir de 2025, porque o ser humano está conseguindo se adiantar a essas catástrofes programadas. O pré-investimento de vários países em energias renováveis e sustentabilidade, o mundo pode viver uma catástrofe ambiental em 2050, diz esse relatório da ONU. Então, segundo o relatório do desenvolvimento humano de 2013, apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, ao fim dos próximos 37 anos, são estimadas mais de 3 bilhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. O que a gente tem verificado com a diminuição da pobreza. Pelo menos 150 milhões estariam na América Latina e no Caribe, que é a região, o continente em que a gente vive. E essa condição demográfica e social seria motivada também pela degradação do meio ambiente e pela redução dos meios de estrutura e o acesso à água potável. De acordo com a previsão de desastre apresentada pelo relatório, cerca de 2 bilhões de pessoas a mais viveriam em extrema pobreza até 2050. Será? Como consequência do problema ambiental. É algo bem catastrófico. São dados que não tem muito amparo se a gente olhar para isso. Apesar de que hoje nós vemos uma crise econômica e financeira no nosso país, as condições de vida têm melhorado à medida que o tempo passa. Marx, lá no século que o capitalismo era um sistema que era insustentável, que o proletariado, o explorado, iria tomar consciência. Nada disso aconteceu. Eu sempre suspeito disso. Não sei se dá para pagar para ver isso, ou se a gente deve, de fato, acatar isso e nos precaver. Uma coisa certa. É melhor. Então, desse total, 1,9 bilhão de pessoas seria composto por indivíduos que vão entrar na miséria. E outros 800 milhões seriam aqueles impedidos de sair de sustentação por causa das calamidades do meio ambiente. Atualmente vivem em situação de miséria e de calamidade no mundo. Ia haver um aumento de bilhões, um aumento de 1,9 bilhão. Não sei se esse aumento exponencial pode, de fato, 5 anos depois do relatório, e não houve esse aumento como está pregoando aqui. Então, assim, a situação ambiental, claro, que é grave,
é o que deve nos preocupar. O próprio filósofo Roger Scruton, o filósofo inglês Roger Scruton, anuncia dificuldade muito grande de pronunciar de nomes, principalmente que eu nunca ouvi ninguém falando sobre ele, assim. Então, eu nunca ouvi ninguém pronunciando, nenhum inglês pronunciando, não pronuncia. Mas ele fala isso no seu Filosofia Verde, se eu não me engano. Claro que ele é contra as medidas globalistas ou internacionais, como da ONU ou dos Estados, para mudar essa realidade, para a preservação e o cuidado com a natureza, se dá mais em nível local, nas comunidades, ali, no sentido de preservar, para que a gente se preserve também. Ele acha que isso é muito mais efetivo, essa ação local, do que a ação global ou a ação compulsória do Estado. Então, a situação ambiental é mesmo um exagero acreditar que, afinal, do ponto de vista da história humana, a exploração da natureza não tem desenvolvimento e melhoria das condições de vida, é o que eu disse, né? A humanidade tem melhorado substancialmente suas condições de vida. E as populações de países pobres que ainda não atingiram condições de vida adequadas não têm o direito de usufruir do desenvolvimento econômico e lutar por uma vida digna e sem fome? Será que não? Será que elas não têm de dar uma guinada e conseguirem melhores condições de vida? É possível combinar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental, o tal do desenvolvimento sustentável? É possível? Tão diferente entre o ser humano não seja uma relação de exploração, uma exploração de consumo e destruição? As perguntas que devem ser levadas em conta na formulação de novas propostas para a intervenção do ser humano, humana, no meio ambiente. Então, essa